Então aqui, gente, uma situação clássica que talvez você já tenha visto. Um desenvolvedor, ele adiciona uma coluna numa tabela muito inocente, é só uma coluna. E um serviço completamente diferente de um outro time começa a falhar em 30% das leituras. Ninguém tocou no código desse segundo serviço e mesmo assim ele quebrou. E aí, por que isso aconteceu? Então, o princípio central de dados em microserviços é simples de dizer e difícil de manter na pressão do dia a dia. Então, cada serviço é dono exclusivo dos seus próprios dados. Nenhum outro serviço acessa esse banco diretamente. Se outro serviço precisa desse dado, ele passa por um contrato explícito, uma API ou um evento, nunca por uma tabela compartilhada. A diferença entre os dois modelos parece uma pequena no design, mas ela é gigante na operação. Com um banco compartilhado, uma mudança em qualquer tabela pode quebrar qualquer serviço que a usa. Então, sem aviso nenhum, com um banco por serviço, cada time controla o próprio esquema. Então, sem depender da aprovação de mais ninguém. E aqui, indo para o caso da Lunalog, um novo serviço de tracking dela e o serviço de rotas compartilham a mesma tabela de banco de dados. Então, o desenvolvedor do time de rotas, ele adiciona uma coluna nova para uma feature específica dele, sem que ninguém tivesse planejado. O serviço de tracking começa a falhar em 30% das leituras. Os dois times descobrem juntos que construíram microserviços com dependência de banco compartilhado, o anti-pattern mais destrutivo desse estilo inteiro. E é aqui que fica depois da correção. Então, cada serviço com o seu próprio banco, dono exclusivo dele, o serviço de rotas nunca mais toca direto no banco de tracking e vice-versa. Se um precisa de dado do outro, ele pede por uma chamada explícita, um contrato visível, versionável e testável. E aí, pessoal, qual será? O serviço de billing da Lunalog, ele precisa saber o status atual de uma entrega, dado que pertence ao serviço de tracking. Então eu te pergunto, ele deveria ler direto da tabela do banco ou deveria ser via API ou evento? Então pensa aqui antes de eu revelar, porque essa pergunta eu acho que tá mais legal de pensar. Então bora lá? E aí, bateu seu palpite? A resposta é pedir via API ou evento. É exatamente o contrato explícito que preserva a propriedade exclusiva de dados. Então, o serviço de tracking, ele continua dono exclusivo do próprio esquema, então livre para mudar quando precisar, sem quebrar ninguém que depende dele silenciosamente. Então, gente, no curso completo de arquitetura, que a gente tem na Udemy, que você tem os links aqui na descrição do vídeo, esse anti-pattern ele é destrinchado dentro da seção de estilos arquiteturais, junto com os padrões de comunicação síncrona e assíncrona que resolvem esse mesmo problema de forma correta desde o início. Então, na próxima aula a gente fala sobre idempotência, palavrinha difícil, né? E também o EDA, que é basicamente a arquitetura de Event Driving. Então, até lá.